Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cunho social, um programa que visa informar a sociedade paranaense e brasileira. E é importante, neste momento, a gente conversar um pouco mais, levar um pouco mais de informação sobre esse assunto que está em pauta em todos os canais televisivos de nosso Brasil, que é a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E nós vamos aproveitar, é natural, mais uma vez, aquele que contribui muito com o nosso programa, que é o Dr. Rômulo Ferreira da Silva, um partícipe deste nosso programa com afinco, dedicação, porque acredita na transparência da informação a toda a nossa gente, a toda a nossa comunidade. Vamos relembrar um pouco, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, e vamos relembrar um pouco o que significa esta ação que está tramitando sobre o FGTS. Olá, Solomar, olá, amigos, é uma grata satisfação retornar ao seu programa e poder, como você bem falou, contribuir com a nossa sociedade, levando alguma informação de caráter extremamente salutar aos nossos trabalhadores. E como você bem falou, nós, a questão de 2 meses atrás, estávamos aqui falando sobre esse boom que seria essa nova ação do FGTS, né? Houve muita repercussão televisiva, os jornais divulgavam a todo momento, mas não se tinha nada em concreto. O que nós temos, recapitulando aquilo que nós já falamos em programas passados, essa nova ação, ela visa corrigir as contas do FGTS. O que isso significa? O Banco Central do Brasil, que é o órgão gestor das contas do FGTS, responsável pela correção destas contas, estava utilizando para a correção a TR, então a taxa referencial, né? Mas existe uma tese de que essa TR ela não pode ser utilizada para corrigir as contas do FGTS, mas sim deveria se usar um índice de inflação. Nesse caso, o que se questionou, o que se questiona, é a aplicação do INPC na correção dessas contas do FGTS. Ou seja, nós vamos substituir a aplicação da TR e aplicaremos o INPC nessas correções. Tudo isso, através de estudos que já foram feitos, né, economistas, próprios juristas, encontraram uma diferença nessas contas, nessa correção das contas do FGTS, que variam de 48,3% a 88,3%. Então note, Solomar, que a diferença é gritante, a diferença é assustadora, né? É uma ação aí que está movimentando todo o nosso país, o Paraná principalmente, né? E também o nosso país. Nós, já na entidade em que eu advogo, já propusemos diversas ações questionando essa situação. Então, em síntese, né, essa nova ação do FGTS, ela requer que as contas fundiárias sejam corrigidas pela inflação, ou seja, pelo INPC. É importante que você tenha conhecimento, amigo trabalhador, porque o que ocorreu? O seu dinheiro foi corrigido a menor, você teve um prejuízo enorme e o trabalhador não pode continuar pagando a conta. Doutor, a última vez que o senhor esteve no programa que nós estivemos discorrendo sobre esse assunto, não existia nenhuma ação julgada. Hoje nós temos alguma novidade a levar aos nossos trabalhadores das decisões judiciais? Então, Solomar, realmente tratava-se naquela época que nós, nesse passado recente que estivemos aqui, tratava-se de uma ação extremamente nova, né, de teses que estão sendo desenvolvidas, né, e não existia nenhum julgado, né. Hoje, felizmente, uma ação proposta por nossa entidade, pela entidade que eu advogo, entidade representativa de trabalhadores, um sindicato, nós tivemos a primeira ação positiva do FGTS, né, da correção do FGTS no Brasil. Tá? Essa sentença ela foi prolatada pelo juiz de Foz do Iguaçu, numa ação que nós entramos representando um trabalhador naquela cidade, um técnico industrial daquela cidade,
e felizmente obteve essa vitória. Ou seja, o juiz, né, determinou que não se utilize mais o FGTS a TR para se corrigir a conta dele, mas sim que se utilize o INPC. Isso nós vamos considerar um cálculo de 1999 até o ano de 2013, que foi o ano que nós propusemos essa ação. Então hoje não é mais tão novidade. Nós estamos na vanguarda, né, dessas ações. O sindicato que eu advogo, o Sindicato dos Técnicos, esteve na vanguarda nesse movimento, impetrando, encabeçando essas ações. E felizmente tivemos um dos primeiros resultados aí positivos nessa ação que tanto tem movimentado os nossos trabalhadores. Para você ter uma ideia, eu só esclarecendo aí uma curiosidade e para que os trabalhadores, para que as pessoas tenham conhecimento disso, nós recebemos ligações, consultas de advogados de Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, inúmeros aqui do Paraná. Então isso realmente, essa decisão favorável, vai movimentar aí, esses processos do FGTS. Demonstra o interesse que vem ocorrendo por parte dos trabalhadores a nível Brasil. Mas eu também gostaria, doutor, que o senhor informasse aqueles que acompanham o nosso programa, essa decisão positiva, favorável aos trabalhadores, o que se impacta futuramente nas próximas ações? Muito bem, Solomar. No início, quando nós estivemos aqui, nós não tínhamos uma luz no fim do túnel, né? Nós não tínhamos uma jurisprudência, uma decisão sequer de primeira instância que fosse favorável ao nosso movimento, à nossa reivindicação. Então, hoje, essa decisão que obtivemos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no nosso estado do Paraná, ela está servindo hoje de parâmetro nacional. Isso tende a modificar o pensamento nacional sobre o julgamento dessas ações. Por quê? Eu digo pelo seguinte, nós também são várias ações que já propusemos sobre esse tema. As primeiras sentenças que tivemos foram muito decepcionantes. Por quê? Porque, irrefutavelmente, os juízes nem alegavam, nem examinavam o mérito da questão como ela foi posta. A nossa tese era pouco analisada, o que causou inúmeros processos julgados em primeira instância, foram julgados improcedentes. Certamente que recorremos, não com tanta esperança como temos agora, recorremos desses processos ao tribunal. E esses processos aguardam um julgamento. Agora, essa decisão favorável nos dá um ânimo, um fôlego, um ânimo maior para que nós possamos lutar. Porque é impossível que o trabalhador que se encontra trabalhando, recolhendo seu FGTS e o esforço do seu dia a dia de trabalho, né, está sendo tão mal administrado pelo Banco Central do Brasil, né, está tão sendo prejudicial ao nosso trabalhador. Porque, veja bem, qual que é o trabalhador recolhe o FGTS para que isso venha auxiliá-lo numa aposentadoria. Muitos para comprar uma casa própria, para uma condição melhor de vida, né? Então o FGTS, a natureza dele, é estritamente alimentar, ou seja, para o bem do trabalhador, para o próprio sustento futuro do trabalhador. Então isso não pode mais acontecer. Com essa decisão favorável, eu acredito que os ventos que aqui passarem, vão soprar ao nosso país e levar essa decisão e até com que os juízes vejam, os juízes federais, vejam com outros olhos essa situação absurda, dessa discrepância, dessa ingerência sobre o FGTS dos nossos trabalhadores. Então isso nos alegrou muito, fortaleceu bastante o nosso movimento que propusemos aqui no estado do Paraná e fico feliz em saber que isso se propagou ao país. Que essa decisão ela veio a fortalecer
novas teses, novas frentes. Então, todos os profissionais que me procuram solicitando até a cópia da petição inicial, algum auxílio, eu me sinto feliz em poder contribuir. Por quê? Que isso, é importante que isso seja disseminado no nosso país, isso se espalhe, que as pessoas saibam dessa informação, saibam desse direito e vão atrás disso. Procurem os seus direitos, porque nós já temos 1, 2, 3 sentenças procedentes e isso com certeza irá muito auxiliar os processos futuros e o andamento daqueles processos que já estão sendo julgados aí pelas justiças federais em todo o país. É interessante que você analise, que o doutor acaba de comentar, porque o que ocorre na realidade em nosso país é sempre em prejuízo ao bolso dos trabalhadores. Nós não podemos ter mais 2 pesos e 2 medidas quando trata de um depósito que o trabalhador faz a sua vida inteira para, no momento de sua aposentadoria, ter um recurso de viver dignamente. A correção é menor do que utilizado em todos os outros índices, financiamento, poupança, todos os outros índices é diferente. Agora, daquela poupança que o trabalhador faz com a força do seu suor, o índice é menor. Isso não pode prosperar, não é esse Brasil que nós queremos. Nós queremos um Brasil de primeiro mundo, um Brasil que tenha dignidade e respeito ao cidadão que compõe essa grande nação. Solomar, bem lembrado o que você falou a respeito de que o governo, quando é para corrigir para o trabalhador, usa a ATR. Aí quando é outro tipo de contribuição, é inflação galopante, tudo isso que vem causando prejuízo aos nossos trabalhadores. Então é chegado o momento de a gente buscar essa correção do FGTS. Por quê? Eu sempre falava para os trabalhadores, olha, não é vantagem, a partir do momento que você se aposenta ou sai do emprego e deixar teu dinheiro lá no FGTS. Eu sempre dizia, não é vantagem você deixar lá, porque a correção do FGTS não é interessante. Então se coloque numa poupança, uma aplicação, que é muito mais interessante, rende mais do que a própria conta do FGTS. Então, com esta ação, a situação vai se inverter. Ou seja, a correção do FGTS vai acompanhar a nossa inflação. Então, o dinheiro que o trabalhador conseguiu a vida toda com o seu esforço vai ser corrigido através da inflação. Ou seja, ele não terá o prejuízo que está tendo nesse exato momento que nós estamos buscando na justiça resolver. E é lamentável, a gente começa a fazer uma reflexão, voltar um pouco no tempo, que esse mesmo fundo de garantia, em anos passados, já houve um acordão. Por quê? Porque você, trabalhador, já vinha sendo lesado. E aí, quando surgiu aquela enorme quantidade de ações, houve esse acordão sobre o FGTS. Porém, logo que o acordo foi sancionado, foi regulamentado, começa uma nova burla ao seu dinheiro do Fundo de Garantia de 99 a 2013. Então fique atento porque situações dessa nós não podemos mais calar. Isso são situações que não podem prosperar. Doutor, me diga uma coisa também que é importante levar informação para aqueles que nos assistem. Como é que está o julgamento dessas ações a nível Brasil? Pois bem, Solomar, as primeiras ações aí que foram propostas, até hoje, até o dia 16 de janeiro, não havia em nosso país nenhuma sentença de procedência das ações do FGTS. Então, todas as ações que foram propostas aí pelo Brasil afora, em todos os nossos estados, estavam sendo julgadas improcedentes, os juízes não entendendo essa situação da troca da TR pelo INPC, né? E fatalmente as ações estavam julgadas todas improcedentes, mas a partir do dia 16 de janeiro, com a nossa ação proposta, essa situação se inverteu. Obtivemos a primeira sentença procedente e esperamos que isso agora caminhe pelo país, né? Esse entendimento ressoe aos 4 cantos do nosso país e a situação se inverta. E que os outros estados que vinham tendo sentenças negativas passem também aí os juízes a terem um entendimento diverso e os processos sejam julgados procedentes. Então é importante que as pessoas corram atrás, porque nós vimos esta luz no fim do túnel e isso e muito irá propiciar um benefício bastante grande aos nossos trabalhadores.
Doutor, seria também importante de levar informação aos nossos trabalhadores. Ainda existe tempo hábil para que o trabalhador consiga ajuizar essa ação, tentando resgatar aquilo que lhe foi tirado do seu bolso por utilizar um índice errado? Bem, Solomar, isso é importante. É importante que o trabalhador saiba que ainda dá tempo, né? Ainda há prazo para que se entre na justiça. Em todas as ações que prevêem ressarcimento de FGTS, de contas fundiárias, o prazo prescricional é de 30 anos para se propor uma medida judicial, né? Então, mas é lógico, é um prazo extenso, né? Mas é importante que os trabalhadores acionem o quanto antes. Por quê? Essa situação, ela ainda perdura, quer dizer, ainda não há, o governo não está corrigindo a conta as contas do FGTS pelo INPC, né? Então, a lesão ainda continua. Nós não sabemos, ainda não temos uma previsão até quando essa lesão vai durar. Por quê? Nós temos a ciência de que ela iniciou-se no ano de 1999 e perdura até agora, até esse exato momento, janeiro de 2014, né? E pode se prolongar até o tempo que se dure uma ação, ou, aí eu avento a hipótese que você acabou de falar aí, nos anos passados, né? Quando tivemos o Plano Collor 1 e 2, Plano Verão 1 e 2, Plano Bresser, que também, como você bem lembrou, também causou um rombo tremendo nas contas fundiárias dos trabalhadores. Houve aquela demanda enorme de ações na justiça, todos que entraram na justiça tiveram êxito, ganharam essas ações, o que levou, né, como você comentou, o governo a fazer aquele acordão do FGTS, né, pagando o FGTS a todos aqueles que tinham direito, inclusive aqueles que detinham já ação na justiça, com trânsito em julgado. Então, é possível, eu acredito até, que isso possa vir a ocorrer. Não nesse exato momento, não porque a matéria é nova. É uma matéria nova, uma matéria que vai demandar ainda bastante trabalho pelos advogados, pelo nosso judiciário, mas é uma matéria que está movimentando o nosso país. Então, acredito que nesse momento aí é impossível que o governo chame para um acordo. É praticamente impossível, não tem esperança talvez que isso aconteça agora. Mas futuramente é possível que isso ocorra, ou seja, o governo vai ter que chamar a população para fazer um acordo, porque o rombo nas contas do FGTS é grande. A diferença, eu volto a repetir, é de 48,3% a 88,3%. Então são valores consideráveis para todas as pessoas em geral, para todo o trabalhador, o assalariado, ou seja, aquele trabalhador que ganha um pouco mais, mas tudo isso, no final das contas, vai representar um valor bastante significativo aos nossos trabalhadores. Então, dá tempo de entrar com a ação, sim, vamos nos movimentar, é importante que o trabalhador busque as suas entidades de classe, seus sindicatos, seus advogados de confiança, vão à luta, e porque nós precisamos de apoio. Precisamos que o Brasil se mobilize nessa ação, né? Que as pessoas realmente se enganjem nesse movimento, proponham essas ações judiciais, que isso só tende a fortalecer. E fortalecendo, o governo vai ter que chamar para um acordo e vai ter que pagar o que é devido aos nossos trabalhadores, que ano a ano estão sendo lesados. E nosso objetivo como advogado de entidade sindical, como militante na área sindical, é que o trabalhador tenha dignidade, principalmente no esforço do seu trabalho, que é o FGTS. É necessário que você se mobilize, trabalhador, que você cobre aquilo que é seu, porque para que você tenha uma ideia, você que trabalhou 35 anos e no final desses 35 anos guardou no seu fundo de garantia 100 mil reais, pode estar sendo lesado 80 mil reais que você não vai ver e que é seu. Então é importante que os trabalhadores brasileiros se mobilizem, doutor, se mobilizem e ajuizem ações buscando aquilo que é um direito seu. Porque nós temos que deixar claro para os nossos governantes, o que é nosso nós não vamos abrir mão por desmandos, ou o dinheiro vai que você não sabe aonde, só que não vai para o seu bolso. Doutor, seria interessante também nós levarmos informação
do que é preciso de documentos para que o trabalhador entre com essa ação? Pois bem, um documento que é extremamente importante, que o trabalhador pode obter diretamente na Caixa Econômica Federal e também é disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal, é o extrato completo, Solomar, o extrato completo de 1999 até a presente data, ou até a data em que o trabalhador, por exemplo, se aposentou. Por exemplo, se o trabalhador é aposentado, aposentou em 2010, ele vai tirar lá de 1999 até o ano de 2010. Se o trabalhador ainda está na ativa, ele vai tirar no extrato lá desde o ano de 1999 até 2014. Por exemplo, se o trabalhador começou a trabalhar no ano de 2000, também tem direito. Tira o extrato de 2000 até a presente data. Doutor, ou seja... Aproveitando, doutor, no que tange esse extrato, acho que é importante também esclarecer, esse extrato pode ser retirado pela internet, ou como é que tem que ser feito perante a Caixa para retirar esse extrato do Fundo de Garantia? É importante que o trabalhador preste bastante atenção, porque nós já tivemos casos em que se mostra um extrato que não é o extrato atualizado, não é o extrato completo de todos os depósitos. Então ele tem que tirar um extrato do ano de 1999, que é o ano em que começou a ocorrer essa discrepância, até o ano de 2014, que é o ano que ele está trabalhando e que será proposta que ele entrará com essa ação. Então o extrato completo de todos os anos é o primeiro documento importante, esse extrato. Precisamos também que o trabalhador tire. Onde tira esse extrato, doutor? Pode ser pela internet? Pode ser pela internet. Hoje, a informação que eu tenho das pessoas que já nos trouxeram esse documento, ele pode ser retirado pela internet. Não podia. Há uns meses atrás ele não podia. Mas acho que a procura nas agências foi muito grande, então eles tiveram que abrir esse gancho aí para que o trabalhador buscasse. Então, a informação que está disponível no site da própria Caixa Econômica, o extrato completo, e também o trabalhador pode ir em qualquer agência da Caixa Econômica e solicitar esse extrato, que tem que sair na hora. É obrigado a fornecer esse extrato na hora. Simplesmente levando o seu cartão cidadão, né, o seu cartão, se tiver o seu cartão de cidadão, ou sua carteira de trabalho. Precisa também assinar alguma procuração, precisa comprovante pessoal, identidade, CPF, isso aí precisa de documentos, doutor? Além do extrato, que é essencial, nós precisamos de comprovante de residência, um comprovante de residência atualizado, né? RG e CPF, pode ser a cópia da carteira de motorista, cópia do PIS do trabalhador. Muita gente tem o cartãozinho do PIS, ou existe o PIS lá nas carteiras de trabalho nova, existe o PIS na primeira página da carteira de trabalho do trabalhador. E também, lógico, uma procuração. Para obter essa procuração, ele deverá procurar a sua entidade sindical, sua entidade de classe que está movimentando essas ações, ou seu advogado de confiança e outorgar uma procuração a esse advogado para que ele o represente nessa ação judicial. Então, os documentos são esses, são documentos fáceis de serem obtidos, né, e que estão ao alcance do trabalhador, e não acredito que haja dificuldade nesse sentido, Solomar. Esses documentos são o que hoje estão se exigindo, então está bastante fácil para o trabalhador, para que ele busque esse direito. Então é isso que nós devemos trabalhar para isso, para que eles vão até a justiça e resgatem esse direito do FGTS. Doutor, uma pergunta que eu também gostaria de fazer ao senhor. Existem algumas entidades sindicais que estão ajuizando essa ação, existem advogados particulares e as centrais também estão fazendo esse trabalho, as centrais sindicais? Existem centrais sindicais também, nós temos conhecimento que algumas centrais sindicais estão fazendo esse trabalho. Eu falo agora em nome do sindicato em que eu advogo, que é o Sintec Paraná, Sindicato dos Técnicos Industriais no Estado do Paraná, que obteve essa primeira decisão judicial favorável. Nós lá estamos propondo essa ação, representando os trabalhadores da nossa categoria, que são os técnicos industriais, seus familiares e assim por diante. Então é importante que a pessoa busque, primeiramente no seu sindicato trabalhador, vá até o seu sindicato, que o seu sindicato certamente terá o seu advogado de confiança, terá o advogado que poderá encaminhar para ele esse processo. É importante você, trabalhador, fazer uma análise de que a mobilização por parte de advogados, de sindicatos e de centrais é em resgatar um direito que é seu. Então, sempre fique atento a esse assunto, que as entidades realmente comprometidas com você já estão à luta. Doutor, eu gostaria de perguntar se a entidade que o senhor advoga, o Sindicato dos Técnicos,
Caso alguma entidade sindical ou algum advogado precisar da petição inicial, vocês fornecem eles no sentido de auxiliar a esse trabalho? Olha, Solomar, a consciência da nossa entidade sindical sempre foi voltada ao bem comum do trabalhador. Então, baseado nessa premissa, nós estamos fornecendo sim a cópia da nossa petição inicial, estamos até propondo ações para outras entidades, para terceiros. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso objetivo não é simplesmente o nosso filiado. Lógico, nós temos um dever, uma obrigação para com o nosso filiado. Mas como entidade sindical de base estadual, nós temos uma responsabilidade com os trabalhadores do nosso estado. Nós temos a obrigação, né, o dever de buscar essa situação, buscar essa correção, esse direito que está sendo lesado e fazer com que os trabalhadores recebam aquilo que é de direito, ou seja, a devida correção sobre o seu FGTS. Então nós estamos, cada dia chegam inúmeras ações, nós estamos empenhados, nosso departamento jurídico está empenhado nessa luta, estamos com profissionais extremamente capacitados, nosso corpo jurídico temos um advogado só voltado justamente para acompanhar toda e qualquer ação do FGTS em todas as instâncias. Então nós estamos preparados e os trabalhadores tenham certeza que o seu direito será bem resgatado. Ok, doutor, obrigado. Mas antes de encerrar, eu gostaria de lembrar a você, cidadão que nos assiste. Seu direito não se abre mão, tem que se buscar, porque você trabalha, você tem as suas responsabilidades e muitas vezes seus direitos são lesados de uma forma, de uma artimanha que não é o que nós queremos. Dr. Rômulo Ferreira da Silva, meus agradecimentos pela sua participação no programa Janela para a Cidade. Eu tenho certeza de que muito contribuiu no esclarecimento e mais. Mas caso você queira a petição inicial, o doutor acabou de falar que a entidade sindical que ele advoga está oferecendo a você, porque direito do cidadão não se abre mão. E o nosso programa é um programa de cidadania. Obrigado, doutor. Obrigado, Solomar. É sempre um prazer poder contribuir com o seu programa, que tenho a certeza está atingindo o seu objetivo e levando o esclarecimento ao nosso povo do Paraná e ao povo do nosso Brasil, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição a participar desse programa e poder contribuir nessa jornada. Doutor, o prazer foi nosso, porque o programa Uma Janela para a Cidade é um programa de cidadania, direito do consumidor, resgate a ações das autoridades constituídas que muitas vezes desentoam. Esta é uma janela para a cidade. Até a semana que vem, se Deus quiser, e com certeza ele irá querer. Até mais.